começar te perguntando se você já doou leite materno, porque o nosso assunto hoje é doação de leite materno. Eu vou falar com uma profissional que trabalha dentro de uma UTI neonatal e ela sabe o quanto esse leitinho é precioso e já doou leite várias vezes. Com quem será que eu vou falar? Com a Fran. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Fran, vamos conversar então sobre doação de leite materno? Vamos. Então, assim, quando a gente começa a falar o assunto, né, por que doação do leite humano, né? Por que é importante doar leite humano? A gente tem um dado de nascimento de prematuros anual no Brasil, que é em torno de 12% de todos os nascimentos, que equivale a mais ou menos uns 300 mil nascimentos por ano. Então, assim, tem muitas UTIs neonatais espalhadas pelo Brasil, onde os nenês prematuros recebem esses leites vindos de doação. Né? Então, por que é importante? Para a gente conseguir alimentar os nossos prematuros que por um momento estão incapacitados de receber o leite das próprias mães, por N motivos. Por exemplo, a mãe de um nenê que nasceu prematuro, às vezes tem uma condição clínica que ainda demora para descer o leite. Aquele nenê prematuro, às vezes ele não vai já ter a sucção, né? Então ele não vai estar estimulando essa produção do leite dessa mãe. Então ela acaba com uma baixa produção no início e esse nenê continua precisando do leite humano para poder ter o seu desenvolvimento adequado dentro da UTI. Então por isso que é tão importante que a gente, quem puder, quem tiver leite em excesso, que tiver disponibilidade para fazer a doação, que faça essa doação para o banco de leite mais próximo, que os nossos prematurinhos agradecem. A gente fala bastante sobre esse assunto e sempre as maternidades estão precisando. Não tem muitas mães que doam, né, Fran? Então, geralmente as doações vêm das próprias mães que nasceram ali na maternidade, né? Existe um percentual assim baixo de mães que não tiveram contato com isso, mas que têm excesso de produção, sabem que a maternidade, que o banco de leite tal precisa e acabam doando. Mas é um percentual bem baixinho, então geralmente dentro da própria maternidade é onde vem mais as doações daquelas mães dos nenês prematuros que já passaram pela situação, né? E que sentiram na pele ali o que é o filho está precisando do leite de uma doadora, né? E como que funciona esse processo? A extração do leite, ela pode ser feita em casa e depois as pessoas entregam na maternidade, o leite tem que ser retirado na própria maternidade? Como que é esse processo? Então, Mari, geralmente os bancos de leite, eles atendem algumas regiões, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui na Grande Florianópolis a gente tem 3 bancos de leite que atendem a região da Grande Floripa, né? No Hospital Universitário, na Maternidade Carmela Dutra e no Hospital Regional de São José. Então, a gente tem uma abrangência assim, de locais onde o próprio banco de leite vai buscar esse leite que foi doado. Às vezes vai levar os frasquinhos também limpos para essa mãe, já esterilizados, né? Para que essa mãe, quando for fazer a ordenha, né? A extração do leite e deixar congelado no freezer ou congelador de casa, já tem o frasquinho estéril recomendado, né? Eles buscam esse leite que ela já doou, que tem que estar no máximo há 10 dias no freezer, né? E depois eles já deixam novos frasquinhos lá. E essa doação, essa ordenha, né, em casa, ela é uma ordenha simples, ela pode ser manual, pode ser com a bombinha extratora, pode ser com a bombinha manual também, pode ser com a elétrica, né? Então, assim, todo jeito que você vai ordenhar para poder dar o leite para o teu filho, se está em excesso, se você voltou ao trabalho, por exemplo, né? Tem que lavar as mãos até o cotovelo, tem que lavar embaixo das unhas, tem que utilizar máscara e touca de preferência, né? O ambiente tem que ser mais limpo, livre de poeira, de pelo de cachorro, de gato e tal. Então tem que ser um ambiente um pouco mais adequado. A extração é igual, ou na maternidade, ou lá, ou em casa, o mesmo tipo de extração. A diferença é que a gente às vezes consegue tirar 30, 40 ml, congela.
A próxima ordenha que essa mãe for fazer, ela pode tirar 30, 40 e colocar em cima desse leite que ela já congelou, até ir aumentando o nível do frasco. Entendi. Aí quando chega em torno de 400 ml, o banco de leite já consegue pegar para poder fazer a pasteurização. É isso que eu ia te perguntar. Aí quando chega esse leite, qual o processo que o leite passa para aí sim ser ofertado para os bebezinhos? Sim, aí assim, o leite vindo de doadoras, né? Essas doadoras vão fazer... Primeiro elas passam por uma anamnese, que é uma entrevista com essa mãe sobre o pré-natal, são verificados os exames dessa mãe que teve o nenê recente. Se é uma mãe que já está com o nenê que já está mais velho, 8, 9, 10 meses, ela passa por uma entrevista e às vezes a gente precisa solicitar esses exames novamente, né? Principalmente os exames que comprovam que ela não tem nenhuma doença infecto-contagiosa que possa ser transmitida via leite. E daí a gente faz essa avaliação na anamnese, por exemplo, também medicações que a mãe possa estar utilizando que são incompatíveis com a amamentação. Então, às vezes, existem esses casos, às vezes a mãe não sabe que o próprio filho dela que está sendo amamentado com leite que existe contraindicação por conta da medicação que ela toma, entendeu? Então, toda a anamnese a gente vai fazer todas essas perguntas para a mãe. Aí ela vai fazer a entrevista, faz essa doação e o banco, os leites que chegam no banco, eles são armazenados no freezer e de tempos em tempos sofrem pasteurização. Então, a pasteurização ela vai eliminar os micro-organismos dali que são contidos no leite, né? Eliminando os micro-organismos, ele já está apto para poder ser entregue para as UTIs neonatais, já fracionados, né, na dosagem que os nenezinhos precisam, para poder já administrar. Que interessante, que trabalho lindo, Fran. Obrigada por dividir conosco essas informações. E agora você já sabe, se você tem bastante leitinho aí, é hora de dividir com os bebezinhos das UTIs. Então, busque um banco de leite próximo da sua casa, entre em contato, vê como é que funciona. Eu acho que vai fazer o seu coração ficar mais quentinho pensando nesses bebezinhos que precisam desse líquido precioso, né, tia Fran? Líquido de ouro. Verdade. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigada. Agora vamos falar sobre obstrução nasal com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Andréia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Deve ser um tema bastante recorrente no consultório, ainda mais nessa época do ano, que tem muita gente resfriada. Então, eu queria que você relatasse para nós as causas de obstrução nasal. O que causa esse entupimento das narinas, que a gente não consegue respirar e fica desesperado, dorme de boca aberta e por aí vai. Sim, a obstrução nasal é uma queixa muito frequente. Eu acho que na minha prática é a maioria, né? Então, muita queixa de obstrução nasal, principalmente essa época do ano, que a gente sabe que quando chega o inverno é a época das ites, né? Então, o principal sintoma, o mais incômodo, é a obstrução. Às vezes a paciente aguenta uma coriza, né? Que é uma secreçãozinha, um espirro, mas o nariz trancado incomoda muito, né? Causas de obstrução nasal. Então, a gente tem a rinite, né, que é extremamente comum, que é a inflamação da mucosa nasal, né, das estruturas internas do nariz. E essa inflamação causa um inchaço, e aí fecha a narina e deixa aquele incômodo da obstrução nasal. Então, é uma das, e talvez a mais frequente, né, a que mais causa obstrução. Outra causa de obstrução nasal é um desvio do septo nasal. O septo nasal é esse ossinho, é uma parede, né, formada por osso e cartilagem que divide uma narina em direita e esquerda. Quando esse septo ele é mais torto para um lado, né, ele fica um lado um pouquinho mais fechado, ele promove uma obstrução nasal maior, né? Então, uma área que era para estar com uma pérvia ali para passar o ar, ela se estreita, né? E aí causa obstrução. Nesse caso, geralmente é de um lado, principalmente, ou só de um lado, que é a principal causa, né? Outras causas de obstrução nasal é quando a gente tem uma carne inflamada, que a gente chama de pólipo, que é uma carne geralmente presente em pessoas que têm alergia, que ela cresce dentro do nariz e aí ela fecha a narina completamente. Nesses casos, a maioria precisa de tratamento cirúrgico, tá? Então, as principais são essas, né? A rinite, o desvio de septo, o pólipo. Em casos mais raros, infelizmente, também tem tumores malignos ou benignos que também podem crescer ali no nariz. Então,
sentiu dificuldade para respirar, o ar não está passando legal, procure profissional especialista no assunto, que é o otorrinolaringologista, para ver a causa e para dar seguimento a um tratamento, né, doutora? Exatamente, porque assim, no consultório do otorrino é possível fazer um exame que nenhum outro especialista faz, que é a videoendoscopia nasal. Só com ele é possível visualizar todas as estruturas internas do nariz. E para saber o que está acontecendo ali. Para saber o que está acontecendo. Então, o exame comum, sem esse aparelho específico, nos dá uma visão de 1/3 do nariz, né? Então, para visualizar todas as estruturas, a gente realmente precisa desse exame e ele é importantíssimo, né? Então, a gente não consegue identificar a causa sem ter essa avaliação mais específica. E como eu falei, podem ter até tumores, então tem que ser feita uma avaliação especializada sim, né? Casos de obstruções nasais mais passageiras durante uma gripe, um resfriado e depois voltou ao normal, ok. Agora aquela obstrução persistente, aí sim precisa de uma avaliação. Quando a gente fala em obstrução nasal, a gente vê que muitas pessoas usam algumas ferramentas para tentar desentupir o nariz. Pessoas fazendo nebulização, lavagem nasal, sprayzinhos. O que é legal realmente e o que não é legal, doutora? Ótima pergunta, porque assim, tem uns casos de uso de descongestionante nasal, né? Que são gotinhas que pingam no nariz e promovem uma desobstrução quase que imediata, né? Então, as pessoas experimentam aquilo, acham o máximo. É viciante, porém, pode ser uma droga. Exatamente. Porém, não é tão bom assim. Na verdade, ele é péssimo, tá? Então, quem usa descongestionante aí nasal, prestem atenção. Parem de usar, porque é extremamente prejudicial, não só para a saúde nasal, porque ele tem um efeito rebote. Então, o que ele promove? Ele faz com que os vasinhos diminuam de calibre, que a gente chama de vasoconstricção no nariz. Quando ele faz isso, ele murcha as estruturas do nariz de forma imediata. Porém, ele tem um efeito rebote. Depois de algumas horas, ele vai inchar tudo novamente e ainda pior. E aí você tem sempre aquela necessidade de ficar usando. Por isso que as pessoas dizem que vicia, porque realmente vicia. Ele faz com que o seu nariz fique cada vez mais obstruído e você tenha mais necessidade de usar. Então é uma melhora passageira, momentânea e completamente enganosa. Além disso, ele promove alterações no organismo como um todo, não é só no nariz. Ele pode dar problemas cardíacos, pressão alta, né? Então é extremamente prejudicial. Outras situações em que você faz a limpeza com soro fisiológico, como você relatou, que é a lavagem nasal, isso é bom, ok. Alguns outros sprays também, né? Sprays de corticóide nasal, claro que com prescrição médica também é um bom tratamento. Doutora, muito obrigada por trazer essas informações para nós, para a gente entender um pouquinho sobre as causas das temidas e tão ruins obstruções nasais, saber o que pode, o que não pode. Eu espero que a gente tenha te ajudado. Se você está vivendo essa situação, a maior dica que a gente pode te dar é que você procure um profissional. Mas com essas informações você já sabe o que pode, o que não pode, mas sempre procurar um profissional para saber qual é o tratamento específico para você, para o seu caso, né, doutora? Exatamente. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre ortodontia na infância com o Dr. Arthur, que vai nos ajudar a entender qual o melhor momento para levar a criança até um dentista, para fazer colocação de aparelho, caso necessário, enfim, fazer toda essa avaliação. Bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Muito bom te receber e poder entender e ajudar outras famílias a compreenderem. Agora a gente vai falar então sobre essa parte de quando a gente olha os dentinhos das crianças e a gente acha, tá tortinho, não tá legal. Então, quando que é necessário levar a criança para fazer essa avaliação e quando que é indicado colocar um aparelho numa criança? Tá. Eu acho essa pergunta muito boa, né? Porque a criança, ela passa por um processo que vai, em média, dos 6 aos 12 anos, que se chama dentição mista, onde existe uma mistura, vamos usar esse termo, de dente de leite, dente permanente, dente mole caindo, dente nascendo, o espaço. Então, quem olha de fora parece que tá uma bagunça, né? Olha e pensa, tem alguma coisa errada aqui, os dentes estão meio tortos e às vezes assusta um pouco os pais. Só que essa, entre aspas, bagunça, ela faz parte desse período, que existe um parâmetro de normalidade onde essas alterações são aceitáveis. Então, cabe a nós ortodontistas identificar até que ponto
essas alterações estão interferindo para que esse ciclo dê continuidade ou não. Se a gente, por mais feio, né, aparentemente que a gente acredita estar, não necessariamente quer dizer que precise fazer algum procedimento, alguma abordagem. Eu posso resumir, né, mediante de vários critérios que a gente usa para avaliar, mas que um dos mais importantes é ter espaço suficiente futuramente para os permanentes nascerem, para que essa troca não seja interrompida. Então esse é um dos principais critérios. Então quando nós recebemos uma criança, eu oriento em média 6 anos de idade, já é interessante fazer a primeira consulta para a gente ter um panorama geral de como está se desenvolvendo a arcada dentária, como é que está acontecendo essa troca. E aí, diante disso, frequentemente a gente mantém alguns controles. Se em algum desses momentos a gente identificar que exista algo importante, que esteja interferindo realmente em todo esse ciclo acontecer de forma saudável, aí sim nós utilizamos alguns aparelhos, existem algumas possibilidades de aparelhos, né? Por exemplo, um que é muito comum, que se chama expansor maxilar, que ele é um aparelho que vai aumentar, como o próprio nome diz, vai expandir a arcada superior e com isso aumentar os espaços para a troca de dentição acontecer de forma saudável e estimular melhor o desenvolvimento do crescimento quando indicado, né? Mas, num modo geral, eu posso te dizer que o ideal é levar por volta dos 6 anos. Se tiver tudo ok, se esse ciclo estiver acontecendo de forma saudável, periodicamente, uma vez por ano, em média, é um período interessante. Se em algum desses acompanhamentos for identificado algo muito relevante, importante, que possa influenciar em todo esse processo, aí sim que a gente opta por uma abordagem. Mas, na maioria das vezes, eu posso te dizer que existe uma autocorreção, muitos critérios que a gente identifica que não está, muitas vezes, 100% correto, com o tempo, com o desenvolvimento da arcada, com o crescimento da face, com o esfoliamento, com dentes de leite caindo, esse espaço tem a tendência de surgir naturalmente. E é o que acontece na maioria das vezes. Mas, claro, sempre supervisionado por um ortodontista, que isso é o mais importante de tudo. Existe uma idade para fazer uma intervenção ou vai ser de acordo com a necessidade mesmo da criança? Se tem, como você falou, algo que está gritante ali, que vai interferir depois na adolescência, já faz ali uma interferência? Ou realmente espera um tempo para depois? Por isso que eu te pergunto se tem uma idade mais ou menos assim estabelecida para fazer essa interferência, intervenção. Não existe por protocolo uma idade específica. Existe esse período aí que vai dos 6 aos 13 anos em média, que é quando esse ciclo está ativo de troca de dentição, que a qualquer momento pode ser feita uma intervenção, né, sempre reforçando quando realmente indicado. Geralmente é mais comum a gente fazer uma abordagem por uns 8, 9, 10 anos. Por mais que eu recomende aos 6 já fazer a primeira avaliação, não é comum aos 6 anos de idade a gente já fazer a aplicação de um método, de alguma terapia com algum aparelho. É mais para ir entendendo e acompanhando como está o desenvolvimento. Mas, claro, não é porque não é frequente que não pode ser realizado. Se a gente se identificar com uma alteração que a gente fica sem escolha, ou a gente intervém, ou o problema mais sério pode surgir, aí a gente opta. Mas não é o mais comum. Geralmente é um pouquinho mais velho, vamos usar esse termo, né? Sim, por isso que é muito importante fazer essas avaliações e ir constando, porque também existem várias situações de que na infância, ou até um pouquinho antes da adolescência, os resultados são mais rápidos, no sentido de expandir,
Então a gente consegue algo mais rápido do que depois de adulto vai colocar o expansor e vai tentar um resultado. Não que não vá conseguir, mas a resposta do organismo é diferente, né? Que nem você mencionou, eu também mencionei, né, a respeito do aparelho expansor, né? Ele é um aparelho muito comum na infância, porque se a gente for entender o nosso céu da boca, né, ele é uma combinação de 2 ossos que se encontram. Não é apenas um osso que compõe essa região do céu da boca e da face. E na infância, esses 2 ossos ainda não se uniram. Então a gente consegue estimular através desse aparelho o afastamento desses 2 ossos e com isso aumentar e estimular o desenvolvimento dessa arcada. No paciente adulto, esses 2 ossos já se uniram. Então você pode até fazer uma tentativa, colocar um expansor no adulto, mas as possibilidades de conseguir fazer a disjunção, que é o termo técnico, é praticamente nula ou muito pequena. Por isso que na criança é possível ter um resultado muito satisfatório quando bem recomendado a expansão. Que legal, doutor. Obrigada por todas as informações. Eu espero que você tenha gostado. E se ficar com alguma dúvida, manda mensagem para nós. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você foi no seu ginecologista antes de engravidar? Você fez uma consulta pré-concepcional? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a doutora Márcia, a nossa ginecologista e obstetra. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Espero colaborar e vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Com certeza vamos. Então eu queria falar sobre a importância dessa primeira consulta antes da gestação. Muito bem. O que a gente vê hoje de comum é que a gestação, por mais que seja planejada, cabe que muitas vezes a mulher tô grávida, se descobre grávida. E a gente vê uma repercussão em relação à gestação, ao futuro desse bebê, hoje bem em evidência assim, científica, que faz muita diferença quando a gente faz essa orientação antes, quando a gente prepara esse casal para receber esse bebê. Não só intraútero, mas também ambiente, né? O externo, o ambiente externo tem muita influência em relação à nossa vida, né? Esses primeiros 1000 dias tão falados, tão conhecidos. Então, há uma influência importante aí se antes disso a gente conversa, orienta esse casal. Então, quando a gente pensa em 1000 dias, existe toda a gestação que faz parte desses 1000 dias. Então, programar esse forninho, esse ambiente para o bebê se desenvolver é muito importante, né, doutora? Muito importante, porque tem muitos hábitos que quando a gente vai mudar durante a gestação é mais difícil. Então tem toda uma alteração hormonal, psíquica, física. E imagina ainda ter que mudar vários hábitos, né? E muitas vezes descobrir a gestação ali quando já passou uma parte importante da formação do bebê. Então o ideal é que antes disso a gente tenha uma conversa, a gente converse com esse casal, né? Que os dois estejam ali presentes meses antes. No mínimo 3 meses aí, devido à suplementação importante que é o ácido fólico, né? E às vezes necessário muitas outras suplementações, mas bom seria se fosse pelo menos uns 6 meses antes. Muitas pessoas procuram quando elas não conseguem engravidar, daí elas vão buscar ajuda. Mas é tão importante a gente conseguir programar essa gestação e cuidar desse ambiente todo. Então, assim, você falou sobre ácido fólico, então é necessário que antes mesmo da gestação a mulher já esteja suplementando? Isso. Então, assim, tem fatores modificáveis e não modificáveis. Então, tanto um quanto o outro a gente pode amenizar, né? E os modificáveis a gente pode abolir, por exemplo, como alguns hábitos. Álcool, cigarro, né, que a gente vê que não traz nenhum benefício, só malefícios, né? E muitos outros, por exemplo, nutrição, né? Tanto a desnutrição quanto a obesidade são fatores de risco. Então tudo isso a gente vai olhar, se às vezes tem, por exemplo, uma doença genética na família, a gente vai aconselhar. Se a mulher já tem algumas doenças, então tudo isso a gente vai rastrear e vai orientá-la para que haja uma preparação antes e seja uma decisão consciente também, porque muitas vezes o casal não tem orientação anterior. Então, ele teria um preparo maior, muitos meses antes seria muito mais viável e tranquilo até para o psíquico desse casal, né? Não só falando fisicamente, né? Então, tem muitas doenças que a gente trata ali antes, como a gente também previne,
nessa orientação, né? A gente pensando ali em 9 meses da gestação, ou como você falou, às vezes acaba descobrindo um pouquinho já depois. Então, 8 meses é pouco tempo para uma mudança de vida total. Então, quando a gente coloca, como você falou, o ideal, 6 meses antes, poxa, a gente tem um longo período para pensar, para trabalhar na ideia, para aprender, para estudar, para saber o que a gestação vai precisar, para pensar sobre tudo, né, doutora? Sim, o resultado é outro quando você planeja. Em tudo na nossa vida. Tudo. Então, imagina a chegada de um bebê, né? É algo para sempre. É. Então, se você consegue melhorar o entorno ali, a mulher passa muito bem durante a gestação, esse bebê também, porque é algo de risco também para a mãe. Muitas vezes a gente foca muito em relação ao bebê, a formação do bebê, mas tem que lembrar que a morte materna é hoje preocupante no mundo. Então, a gente pensa na mãe e no bebê em si. Então, para ter um bom resultado, a Organização Mundial de Saúde orienta essa consulta também pré-concepcional. E a gente tem hoje protocolo baseado para a gente ver como que a gente vai direcionar para cada paciente, conforme a necessidade dela e da história dela também, né? Eu ia te perguntar o que acontece nessa primeira consulta, então, como que é conduzida essa conversa? Muito bem, então normalmente a gente faz uma anamnese, então a gente vai ouvir essa paciente, vai ouvir esse esposo, né? E a gente vai averiguar a necessidade de que exames que se vai fazer. Então já tem um padrão, mas conforme a história dela a gente vai direcionar. Vamos examiná-la, vamos ver o cartão de vacina, né? Vamos tratar doenças infecciosas que, fazendo isso antes da gestação, a gente vai ter uma gestação aí saudável. Que é tudo que a gente quer. Com certeza, né? Uma chegada feliz. Doutora, obrigada por trazer essas informações, por nos ajudar a pensar com mais carinho, com mais atenção na gestação, porque é muito importante a gente programar e saber o que vem pela frente, suplementar, enfim, são vários fatores que, quando você faz uma consulta pré-gestação, fica tudo muito mais claro, muito mais visível para os nossos olhos. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre epifisiólise. Você já ouviu falar sobre? Eu trouxe a doutora Mai, que é a nossa ortopedista pediátrica, para nos falar um pouquinho sobre essa doença, sobre tratamentos, sintomas. Bem-vindo novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber, aprender um pouquinho com você. Então, o que é epifisiólise? Epifisiólise, eu vou começar, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou começar a explicar como é que funciona a articulação do quadril, porque é uma doença relacionada com a articulação do quadril. Então a gente tem ali a cabeça, eu vou fazer mais ou menos como eu explico para os meus pacientes. A gente tem o acetábulo e a gente tem a cabeça do fêmur e o fêmur. E eles se encaixam aqui. Aqui em cima, na cabeça do fêmur, a gente tem uma linha de crescimento, que faz com que a cabeça do fêmur ela seja separada do restante do fêmur, por uma cartilagem de crescimento que vai fazer com que esse osso fique do tamanho de um osso do adulto. Nas crianças e no adolescentes, que essa física ainda está aberta e ela está funcionando, então essas células vão criando células novas que vão se formando em osso até que o osso fique do tamanho do adulto. Nos adolescentes, que é a fase que acontece a epifisiólise, que é mais ou menos dos 10 até os 15, 16 anos de idade, por causa do estirão de crescimento, essa região da linha de crescimento ela está mais ativa. Então ela fica um pouco mais enfraquecida. Em algumas crianças pode acontecer o escorregamento. Então a parte de cima da cabeça, ela escorrega da parte de baixo. É como se a gente pegasse um conezinho do sorvete e a bola de sorvete em cima, e essa bola de sorvete ela escorrega, ela derrete e escorrega. É mais ou menos assim que funciona a epifisiólise. Isso vai fazer com que o quadril o paciente fique com dor e ele gere uma deformidade nesse quadril. Então, geralmente o que acontece? Quando o adolescente começa com sintomas, você vai ver que ele está com dor no quadril, ele vai ter dor nessa região. Em alguns casos ele pode ter uma dor na região medial do joelho, que é bem referida só aqui na região do joelho. Ele vai ter uma dificuldade de movimento, então ele perde alguns movimentos. Ele não consegue fletir tão bem o quadril, ele não consegue girar o joelho para dentro, com o quadril para dentro, ele tem essa dificuldade, ele tem dor nesse movimento. Então, geralmente é nesses casos que a gente suspeita desse escorregamento. E o que fazer? Quando a gente faz a gente faz o diagnóstico por radiografia simples mesmo, tá? Então a gente só faz o raio-x na emergência mesmo, e se isso acontece, a gente tem que tirar a carga do paciente, porque a gente tem que evitar que essa
cabeça escorregue mais. Então, geralmente, a gente interna o paciente, esse tratamento é cirúrgico também, tá? A gente precisa levar para o centro cirúrgico para evitar com que essa cabeça escorregue mais. Então, a gente tem que colocar pelo menos um parafuso ali nessa região para fazer com que essa cabeça fique no lugar. Evitar com que porque se ele escorregar mais, ele vai ter mais dor, ele vai ter mais perda de movimento. Então, a gente precisa sempre pensar que a nossa função nesse caso é evitar que a doença progrida, para ela ter menos deformidade e ter, sei lá, evitar que ela tenha artrose lá quando ela for mais velha. Entendi. Aí, algumas crianças, elas têm mais propensas, então, tipo, a gente tem que pensar que é uma doença que acontece mais em meninos do que em meninas. Olha só. É uma doença que a gente tem alguns pacientes que têm mais característica, então acontece mais naquele paciente mais gordinho, naquele que é um pouquinho mais cheinho, porque ele acaba fazendo um pouco mais de peso ali mesmo, e daí escorrega com mais facilidade. E alguns outros, por exemplo, pacientes que têm problemas na tireoide, ou pacientes que fazem reposição de GH, porque o GH, que é um hormônio de crescimento, ele tem a característica de fazer o estímulo nessa região da linha de crescimento. Então, ele vai fazer com que essa linha de crescimento ela fique mais enfraquecida mesmo. Olha então, pode só. predispor ao escorregamento dessa cabeça. E aí, se a criança apresentou esse escorregamento, vai para uma emergência, faz a cirurgia, coloca o pino ali, é vida normal? Ela vai ter limitações, fica com sequelas? Depende muito do escorregamento. Alguns escorregamentos, os menores, os pequenos, não, geralmente se a gente consegue fixar bem, ela fica ali 30 dias sem botar o pé no chão, aí ela vai devagarzinho fazendo a fisioterapia e depois vida normal. Em alguns casos em que o escorregamento é maior, em que o escorregamento é muito grande, ela pode ter algumas limitações. A gente faz com que esse escorregamento não piore, mas ele nunca vai ser um quadril normal. Então, às vezes, pode ter uma dificuldade para fazer alguns movimentos, não vai conseguir agachar direito e tal. O nosso objetivo com o tratamento deles é evitar que isso piore, para evitar que ele tenha uma sequela maior ainda. E, eventualmente, nesses escorregamentos maiores, alguns procedimentos secundários são necessários. Então, tipo, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir um pouco mais, para melhorar um pouco esse formato do quadril. Então, daí vai ter que ficar observando de tempo em tempo essa pessoa, esse paciente, para ver se precisa um retoque, digamos assim. Isso, e mesmo se é um escorregamento pequeno, que a gente viu que vai ficar bem, a gente acompanha, porque em torno de 50% desses pacientes, em menos de um ano, podem ter o escorregamento do outro lado. Nossa! Então a gente já orienta a mãe, a gente deixa a família bem orientada, que se começar com um mínimo de dor do outro lado, já é para procurar a gente, pra gente ver se não está escorregando do outro lado. Olha só. Então a gente sempre orienta, porque tem esse risco. Então 50% a gente sabe que pode escorregar do outro lado. Então a gente precisa ficar... E é um dado bem, né, relevante, 50%. Então as famílias já saem ali em alerta, né? Feliz por um lado e literalmente preocupadas por outro lado. E mesmo aqueles pacientes, por exemplo, que fazem uso de GH, o próprio endócrino geralmente já orienta também, porque ele sabe que isso é um risco maior de que pode acontecer. Entendi. E é uma doença que é comum nos adolescentes e às vezes o diagnóstico atrasa porque a mãe fala, tá só com dor e tal. E vale lembrar que a dor não é só no quadril às vezes, né? Ela tem uma dor na região lateral do joelho. Então, na região, quando o paciente tem dor no joelho, principalmente na região interna do joelho, na lateral, bem aqui, nessa parte de dentro, às vezes tem que ver se não tem alguma coisa no quadril também. Entendi. Obrigada, doutora, por trazer essas informações para nós, por trazer esse alerta para as mamães ficarem atentas. Não é só quadril, tem joelho também. Então, eu sempre digo aqui, e vou seguir falando, sentiu dor, procura ajuda profissional, porque dor é sempre um sinal de que o corpo está mandando para buscar ajuda. Obrigada e até a próxima. De nada, tchau. Agora nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento com a nossa fisioterapeuta Keller. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, o que são esses marcos? Bom, os marcos do desenvolvimento é um conjunto de habilidades que se espera que uma criança adquira num determinado tempo. Não são comparativos entre crianças, eles servem como uma maneira de acompanhar o desenvolvimento. Então, assim, os principais marcos do desenvolvimento são adquiridos nos primeiros anos de vida, que é quando acontece 85% do desenvolvimento total do nosso cérebro. Nossa!
Então, nessa fase, a gente adquire as nossas principais habilidades. Andar, falar, a interação social, o nosso cognitivo. Até os 5 anos de idade, a gente adquire todas essas habilidades que são tão importantes no restante inteira, da nossa vida. E, assim, existem algumas maneiras de acompanhar o desenvolvimento dessa criança e se espera, por exemplo, que a criança comece a sustentar a cabeça até os 3 meses de idade, que ela até os 6 meses inicia a fase de rolar, entre 6 e 9 meses sentar sem apoio, entre 9 e 12 meses a fase de engatinhar e ficar de pé e até os 18 meses que adquira a marcha, né, o andar sem apoio. Nossa, então assim, já tem uma tabela que a gente pode acompanhar, mas como você falou, não para ser um comparativo, mas assim, até para, poxa, passou muito desse período, não atingiu. Como eu posso ajudar essa criança a atingir esse marco? A gente tem que entender que cada criança tem o seu tempo, né? O fato da criança não adquirir o marco num determinado momento, no tempo esperado, não significa necessariamente que ela tenha algum tipo de deficiência cognitiva ou motora. Mas é muito importante a família estar atenta a todos os sinais. Então, desde lá do comecinho, né, desde a criança é muito pequenininha, a gente já começa a observar, né? Essa criança, ela interage com o meio ambiente, ela olha, ela acompanha os objetos com o olhar, ela faz movimentos para tentar pegar um objeto, ela mexe a cabeça, ela se movimenta de forma simétrica, né? Ela movimenta os dois lados da mesma maneira, de forma igual, ela tem preferência por algum lado, né? Então, são todos esses sinais que a família deve observar. A criança não necessita de grandes estímulos, não tem necessidade de hiperestimular uma criança. É muito importante que essas fases sejam respeitadas, que a criança passe por todas as fases. A gente vê, às vezes, algumas pessoas tentando atropelar um pouco, que isso é perigoso, né, Keller? É perigoso, né? É claro que é um momento que gera ansiedade, né? Todo mundo quer que a criança engatinhe, que a criança caminhe logo, né? Mas é muito importante a gente respeitar todas as etapas do desenvolvimento. Então, não precisa pegar uma criança de 6 meses e querer que ela fique de pé, ficar forçando para a criança ficar de pé, colocar no andador, que além de inibir os reflexos, é bem perigoso em relação ao risco de acidentes. Então, não tem necessidade de uma hiperestimulação. Mas existe algumas maneiras que a gente pode facilitar e estimular o desenvolvimento dessa criança, respeitando todas as fases do desenvolvimento. A partir de 30 dias, a gente já pode começar a colocar a criança de bruços, né, de barriguinha para baixo. Claro que por períodos curtos, né, sempre com supervisão, essa criança nunca pode ficar nessa posição sozinha. No começo, geralmente, eles reclamam um pouquinho, não gostam muito. Então, a gente, respeitando a criança, reclamou, não gostou, tira, depois tenta mais um pouquinho. Quando essa criança ficar um pouquinho maior, ali por perto dos 3 meses, a gente pode trazer um objeto para ela levantar a cabeça e depois estímulos para rolar, brinquedos, muito chão, né? Claro que o colinho da mamãe é maravilhoso, mas é muito importante essa criança explorar o ambiente, né? Com brinquedos, o chão, abrir potes, colher de pau, essas coisas que as crianças gostam de brincar, né? E o importante é só essa família ter um ambiente seguro, né, assim, com trancas nas gavetas, tirar todos os objetos que podem cortar, que podem machucar e deixar a criança explorar o ambiente. Essa é a melhor fórmula de estimular uma criança a atingir os marcos de desenvolvimento. Nossa, que legal. Claro que se passar, né, chegou um determinado momento e a criança, geralmente os pais começam a perceber quando a criança não está caminhando, né? Então, assim, como eu falei, observar os sinais anteriores, né, se ela adquiriu outras habilidades, se ela não está caminhando sozinha, mas ela já anda com apoio, né? E importante procurar, no caso, uma avaliação de um profissional capacitado e às vezes, como eu te falei, não necessariamente essa criança tenha alguma deficiência cognitiva ou neurológica, às vezes só falta um pouquinho de estímulo. Nossa, adorei, muito bom, porque assim, dicas simples que a gente pode praticar em casa, ajudar a criança a se desenvolver, né, no desenvolvimento. Todo mundo pode fazer, não precisa de um investimento grande e também a gente saber que sim, existe algo para se esperar e
Quando não se atinge, é bom a gente conversar com algum profissional capacitado, né, Kelly? Mesmo. Adorei, obrigada por dividir conosco tanta informação. Tchau, gente, obrigada. Nós estamos vivendo um momento de muitas doenças, pneumonias, coronavírus, dengue, por aí vai. Eu quero saber como você está lidando com essas doenças quando acontecem no corpinho do seu filho. Eu estou tendo muita dificuldade de compreender, de aceitar, estou até com medo de sair com a minha filha para evitar doenças. Mas será que isso é saudável? Até que ponto esse medo é legal, é ok? Então eu trouxe hoje a Rô, a nossa psicóloga. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então assim, estou vendo muitas mães vivendo essa situação que eu estou vivendo, de medo de mandar a criança para a escola, porque na escola tem muitas crianças doentes. A gente vê muita notícia de criança internada, o hospital infantil está lotado, e daí as pessoas não estão saindo, estão com medo, estão trancadas dentro de casa. E até que ponto isso é ok? E quando que a gente tem que... Não, peraí, essa mãe está passando dos limites, vamos trabalhar um pouquinho o coraçãozinho dessa mamãe. Conta para nós. Então, Mari, esse é um tema muito importante, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma situação muito atípica. A nossa geração nunca passou por uma pandemia, nunca passou por algo parecido. Então, a gente está aprendendo ainda a lidar com a situação. Só que eu penso que a gente já teve numa situação bem pior, né? Com a vinda da vacina, com o conhecimento um pouco maior da doença, as coisas estão sendo retomadas, as crianças estão na aula, diminuiu consideravelmente o número de casos, principalmente o número de internações, o número de casos mais graves. Então, e até de óbitos, né? Exatamente. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Num primeiro momento, foi muito difícil porque a situação é extremamente nova, as pessoas morrendo, todos se enclausurando. Então, o que nós percebemos no consultório? Uma tristeza muito grande, porque as pessoas estavam vivenciando o luto das perdas, vivenciando o luto porque não podia mais estar no colégio, vivenciando a perda das festinhas, a perda do parque, a perda do trabalho, a perda do convívio social. Isso trouxe, né, muita tristeza. Então, como eu coloquei, né, com essa retomada, com limitação, a vida da humanidade está, graças a Deus, voltando ao normal. Nós temos que aprender a conviver com esse vírus, como tantos outros que existem. Eu vejo sim que tem muitas pessoas que estão levando, né, esse confinamento ainda, o medo muito grande de que o filho ou que um parente ou que a própria pessoa se contamine. Então a gente tem que observar e colocar numa balança para saber o que está exagerado e o que é funcional. Então, existem casos e casos. Não, eu mantenho a minha filha em casa, eu tirei do colégio porque a imunidade dela está baixa. Ok, você está protegendo a sua filha, né? Mas não, eu mantenho o meu filho em casa e ele está triste porque ele está com saudade dos amigos, então eu já estou tendo um déficit em ficar em casa. Então a gente tem que sempre analisando essa situação de uma maneira, colocando numa balança com custo-benefício. Eu sei muito bem que as coisas não são tão simples assim, né? Se falar, resolvesse numa conversa, a gente saberia o que fazer, lendo um livro de autoajuda, conversando com um religioso, ou com a mãe, ou com uma amiga, enfim. Não é tão fácil assim mudar um pensamento, principalmente num pensamento de medo quando se relaciona a filho. Então, algumas coisas realmente a gente tem que fazer um trabalho e um reprocessamento, porque muitas vezes esse medo que eu estou sentindo agora, ele está amarrado a algo que eu vivi na minha infância.
Então, pode ser que... É isso que a gente tem que observar, se está exagerado ou se está dentro de um limite de segurança, dentro de uma proteção normal. Né? Embora se trate, lógico, de uma doença que no início, né, ainda morre muita gente, mas no início foi um exagero, assim, nós temos que... Eu penso que a gente pode pensar que a vida continua, que a gente precisa se cuidar, como precisa se cuidar de um acidente ou de todas as doenças que existem, e que morrer, infelizmente, todos nós vamos, mas a gente precisa fazer o melhor, né, com a nossa vida enquanto a gente tem a oportunidade de estar vivo. E muitas vezes ficar em casa ou manter a criança muito tempo em casa talvez não seja o melhor. Nossa, quanta informação, e como fez bem para mim poder escutar isso, e eu espero que tenha feito bem para você também, porque é bem como a Rô falou, é algo que a gente protege, ok, mas algo que já está causando sofrimento naquela família, aí já é algo que a gente tem que analisar de outra forma. Então, se você está passando por uma situação parecida, se está com medo de socializar, entre em contato conosco, manda mensagem, a gente com certeza pode te ajudar, assim como eu vou me ajudar, também quero ajudar você com a nossa psicóloga maravilhosa. Obrigada por vir aqui nos ajudar com tanta informação boa e trabalhar o nosso emocional, o nosso cérebro. Você sempre traz muitas informações e tenho certeza que a gente ajuda muitas pessoas com seu conhecimento. Obrigada a você, fico muito feliz com essa oportunidade. Até o próximo encontro. Até!